São Paulo, 12 de maio de 1937. No cruzamento da Rua Apa com a Avenida São João havia um castelo. Não é uma metáfora, era um castelo de verdade, com torres, pedras escurecidas pelo tempo. Um arquiteto francês que trouxe de Paris uma planta de uma fortaleza medieval erguida no centro de uma cidade que ainda aprendia a ser metrópole. Naquela noite de maio, alguém dentro desse castelo disparou 7 tiros. 3 pessoas morreram. A polícia chegou, examinou a cena e, em tempo atipicamente curto demais, encerrou o inquérito. O veredito oficial: briga entre irmãos. Um matou o outro, matou a mãe e se matou. Caso encerrado. Exceto que havia um problema. Um detalhe. O tipo que não aparece em resumo de jornal. O tipo que fica enterrado em laudos periciais que ninguém vê. O homem que a polícia apontou como atirador não tinha pólvora na mão. Para entender o que aconteceu naquela noite, precisamos entender quem vivia dentro daquelas paredes. Os Guimarães dos Reis eram o que São Paulo chamava de família influente, milionários, dono do Cine Teatro Broadway, na Avenida São João, uma das casas de espetáculos mais frequentadas da cidade. O patriarca Virgílio havia construído o castelinho no início do século como declaração de status. Uma família que morava em castelo não precisava provar mais nada. Em março de 1937, Virgílio morre. 60 dias depois, os filhos já discutiam sobre o dinheiro. Álvaro queria transformar o Broadway num patinódromo. Armando, que controlava as finanças, dizia não. O cinema dava lucro certo. Um patinódromo era uma aposta. A discussão parecia pequena entre os dois. Carregaria décadas de atrito. Na noite de 12 de maio, Maria Cândida Guimarães dos Reis entrou na sala onde os filhos discutiam. 73 anos e viúva há 2 meses, queria separar uma briga. Foi a primeira a morrer. Quando os investigadores chegaram, encontraram os 3 corpos, lado a lado. Uma pistola automática próxima a eles, 7 cartuchos deflagrados. E um silêncio que a Rua Apa carregaria por décadas. A versão da polícia técnica foi direta. Álvaro havia atirado na mãe e no irmão, e depois se suicidou com 2 tiros no próprio peito. Mas o Instituto Médico Legal tinha outra versão dos fatos. Os legistas apontaram Armando como autor. Encontraram resíduos de pólvora na mão dele. Em teoria, um sinal de quem disparou uma arma. Armando teria matado a mãe e o irmão e se suicidasse em seguida. 2 institutos, 2 laudos, 2 culpados diferentes. O inquérito foi arquivado com versões em aberto. São Paulo virou a página, a imprensa publicou o resumo, o castelo fechou suas portas. Por quase 90 anos, foi isso que o mundo soube sobre o crime do castelinho da Rua Apa.
Mas os laudos ainda existem e eles dizem muito mais do que qualquer jornal publicou. Quando você lê os laudos completos, não o resumo, os documentos, aí a cena do crime começa a contar uma história diferente. Vamos pelos números. 7 disparos, 5 estojos recuperados, 2 estojos desaparecidos. Em balística forense, isso tem uma explicação direta. Pistolas ejetam estojos automaticamente, revólveres não. Se 2 estojos sumiram, porque uma segunda arma estava presente, e essa segunda arma era um revólver. 2 calibres na cena, 2 tipos de arma, uma única pistola encontrada. Agora, vamos ao corpo de Maria Cândida. A polícia registrou 3 tiros. Os legistas encontraram 4. O 4º projétil é o que quebra tudo. O primeiro projétil, calibre 9mm, entrou pela axila direita e saiu pelo tórax esquerdo. Trajetória da bala: atirador posicionado no vestíbulo. O segundo projétil era um calibre 32, diferente da pistola de Álvaro. Esta entrou pela região epigástrica e saiu pela área lombar. Trajetória da bala: atirador posicionado na sala de jantar. Direções opostas. Maria Cândida foi atingida por 2 atiradores posicionados em lados opostos da cena. Ela não estava no meio de uma briga entre filhos. Estava no meio de um campo de fogo cruzado. A diferença não é semântica. Existe uma diferença entre acidente e execução. Então chegamos ao detalhe que a polícia técnica preferiu não explicar. Álvaro foi o homem apontado como atirador e não tinha pólvora nas mãos. Nenhuma. 0. Em 1937, com a munição e as armas da época, disparar 7 tiros sem acumular resíduo de pólvora nas mãos era fisicamente impossível. Este dado sozinho deveria ter encerrado a versão da polícia técnica no primeiro dia. Não encerrou. Mais um detalhe, talvez o mais importante. No laudo de Armando, descreve um segundo disparo na região epigástrica, mas os médicos registraram algo que não foi destacado no relatório final. No ponto de entrada desse tiro não havia sangramento. Sem sangramento, sem circulação ativa. Sem circulação ativa, coração já parado. Armando recebeu um tiro depois de morto. Um tiro para depositar resíduo de pólvora na mão de um cadáver, para fabricar uma evidência, para apontar para alguém que já não podia se defender. Alguém estava dentro daquele castelo encenando uma cena de crime. Isso não é teoria, está no laudo. Quem tinha esse nível de controle em São Paulo em 1937? Existe um dado que quase nenhuma cobertura sobre este caso menciona diretamente. Meses após o crime, o presidente Getúlio Vargas, a 6 meses de decretar o Estado Novo e fechar o Congresso, ele assinou um decreto-lei, excluindo sobrinhos de 2º e 3º graus
como herdeiros legais de Maria Cândida dos Reis. O castelinho, então, passou diretamente para o patrimônio da União Federal. Álvaro e Armando eram advogados, com posições políticas documentadas contra o governo Vargas. Não existem provas diretas de envolvimento do Estado no crime. O que existe são fatos encadeados, 2 calibres, fogo cruzado, um cadáver baleado pós-mortem, um inquérito encerrado em tempo recorde e um decreto presidencial que transferiu o imóvel para o governo. Em 2015, Leda de Castro Kiel, bisneta de Maria Cândida, publicou um livro com pesquisa documental de arquivo sobre o caso. O título: O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades. Sua conclusão: o que aconteceu naquela noite é muito diferente do que a história oficial registrou. O livro existe, o arquivo existe, o inquérito existe. O que não existe é uma resposta. Hoje, o Castelinho da Rua APA abriga a ONG Clube das Mães do Brasil. Foi restaurado, as paredes foram pintadas, as janelas que pareciam olhos agora deixam entrar a luz. Mas os documentos permanecem. O que sabemos com certeza? 3 pessoas morreram. 2 armas de calibres diferentes foram usadas. O homem apontado pela polícia não tinha pólvora nas mãos. Um cadáver foi baleado depois de morto. E o único beneficiário patrimonial documentado do crime foi o governo federal. O que você acha que aconteceu naquela noite? Uma briga entre irmãos que saiu do controle? Uma execução profissional mascarada de tragédia familiar? Ou algo que ainda não temos como nomear? O rastro está aí, nos laudos, nos fragmentos de projétil, no silêncio de um inquérito que durou tempo demais para ser honesto e de menos para ser rigoroso. Nós não somos juízes aqui. Somos apenas os que leram os arquivos. Se este caso te inquietou, deixa nos comentários a sua teoria. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos casos.